pela segunda aula nesse curso sobre a catequese. E nessa aula nós vamos começar com uma discussão da importância do conhecimento, falando biblicamente, com base na Escritura. Na primeira aula nós falamos sobre o propósito dos catecismos e a forma dos catecismos, mas nós precisamos abordar uma das nossas pressupostos sobre o uso de catecismos e sobre a importância do ensino. Porque mesmo esse aspecto da catequese é frequentemente questionado hoje. O mundo cristão hoje, em grande parte, anti-intelectual e anti-doutrinário, é verdade. As pessoas não querem teologia, querem o evangelho simples. A doutrina, elas dizem, divide as pessoas. A instrução doutrinária é fria, sem vida. Muitos cristãos não querem ensinamento, querem experiências emocionais. E tudo isso levou a problemas sérios na igreja. A maioria dos cristãos, por exemplo, não seria capaz de defender a doutrina da Trindade numa discussão com as testemunhas de Jeová, por exemplo. A maioria de protestantes não seria capaz de explicar a um católico romano como a justificação é diferente da santificação. E mesmo a maioria dos calvinistas não seria capaz de explicar doutrinas básicas da fé para os arminianos. Infelizmente, é verdade. Mas acreditamos que a catequese é importante porque acreditamos que o conhecimento é importante. Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós ouvimos esse versículo na última aula também. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. John J. Murray disse isso. Ele disse: as Escrituras atribuem grande importância ao conhecimento e dão um lugar de destaque à mente e à compreensão. Ignorância e erro são os efeitos da queda. E é sobre essas coisas que o reino de Satanás é construído. Conhecimento e verdade são as grandes armas pelas quais esse reino é derrubado e o reino de Cristo é estabelecido no indivíduo e no mundo. A situação contemporânea espelha o que o profeta Oséias experimentou. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O sacerdote rejeitou o conhecimento, esqueceu da lei do seu Deus. O evangelho é simples, mas essa simplicidade não significa que não seja profundo. Qualquer pessoa, uma criança pequena ou alguém com uma deficiência mental, pode apreciar, por exemplo, a beleza de uma flor. Mas um cientista pode dedicar a vida inteira a estudar essa mesma flor, sem perder nenhuma da sua admiração simples e infantis e a apreciação por sua beleza. Então, não podemos dizer que o conhecimento em si vai levar uma pessoa a desprezar a beleza do Evangelho. Quanto mais, um exemplo doutrinário, quanto mais
conhecimento nós temos sobre a doutrina da Trindade, nosso Deus triuno, mais plena e mais rica será a nossa vida. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, mais uma vez, que te conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A verdadeira doutrina une. Nós, nas igrejas reformadas, chamamos nossas confissões as três formas da unidade, por essa mesma razão. A verdade nos une a Deus e uns aos outros. É a falsa doutrina, na verdade, que divide. Separa os homens de Deus e os homens uns dos outros. Você pode ver como isso já aconteceu no Jardim de Éden, quando a queda no pecado levou à separação de Adão e Eva um do outro, a separação dos dois de Deus e as divisões que se seguiram, começando com Caim e Abel. A falsa doutrina é uma mentira, e essa mentira causou e causa todas as divisões que esse mundo experimentou. Nós podemos ter dificuldade em ver a verdade, em entender a verdade. Podemos ter crenças erradas que nem sequer reconhecemos. Mas isso não significa que abandonamos a busca da verdade ou simplesmente desistimos e nos tornamos pós-modernistas em nosso pensamento, alegando que não existe tal coisa como a verdade absoluta, porque não podemos encontrar. As pessoas podem e nós podemos defender a verdade de uma maneira pecaminosa. Você só precisa olhar para qualquer número de discussões na internet para encontrar exemplos claros disso. Mas os resultados do pecado humano ao lidar com a verdade, comunicar a verdade, não significam que devemos simplesmente abandonar a verdade ou parar de lutar pela verdade. Nós precisamos falar a verdade em amor. E se defendemos o que acreditamos ser a verdade de maneira pecaminosa no passado, a solução não é abandonar a verdade, porque não foi a verdade em si que nos causou a pecar. Nós precisamos confessar nossos pecados. Precisamos suportar pacientemente uns aos outros e nos alegrar na verdade. Nós devemos ser crentes sinceros, devemos ser verdadeiros cristãos na prática, do coração. Mas sinceridade da crença não é um substituto para a verdade. Uma pessoa pode ser completamente sincera e absolutamente errada ao mesmo tempo. Então vamos falar um pouco sobre a doutrina da doutrina. Primeiro precisamos falar sobre a distinção que é frequentemente feita entre a cabeça e o coração. A suposição é feita de que a mente ou o intelecto, a cabeça, é a cabeça, mas a fé reside em algo chamado coração. Então as pessoas dizem que você pode ter conhecimento de cabeça sem ter conhecimento do coração. E por causa disso você pode perder a realidade da fé. E essa distinção também é feita entre teoria e prática. E muitos cristãos querem resolver seus problemas tendo algum tipo de experiência, em vez de terem suas perguntas respondidas da Bíblia na forma de doutrina.
E eles podem lidar com seus problemas melhorando seus relacionamentos, ou através de aconselhamento pessoal, ou através de um novo compromisso com Cristo. Mas a doutrina, ou teoria, não é considerada prática. E outros dizem que não existem respostas. Que buscar respostas que são absolutamente verdadeiras é um sinal de imaturidade. O que precisamos fazer é abraçar os paradoxos dessa vida. Não procurar entender as doutrinas que são difíceis. Este é o tipo de pensamento que é frequentemente encontrado no movimento igreja emergente, onde parece que os pastores têm mais perguntas do que respostas. E é interessante isso. Parece um sinal de autenticidade do pregador, quando ele tem muito mais perguntas do que respostas. O pregador passa mais tempo falando sobre suas próprias lutas pessoais e dúvidas e incredulidade do que ensinando a própria palavra, porque de alguma forma é o que se pensa ser mais autêntico. Mas são formas de irracionalismo moderno. E contra esse irracionalismo, a religião cristã é reconhecida como a religião mais intelectual de todas. Porque o Novo Testamento enfatiza a regeneração do intelecto. Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1. A Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ensina que o coração é a sede do intelecto, ou a mente, como nossa capacidade de raciocinar. Portanto, todos os problemas que enfrentamos devem ser resolvidos, em primeiro lugar, permitindo que a Bíblia mude o nosso pensamento sobre a verdade. E então aprendendo qual é a resposta de Deus para o nosso problema. Pois Deus define e explica tanto o problema quanto a resposta, a solução. Na grande comissão, Mateus 28, nós recebemos a ordem de fazer discípulos. E o principal método de fazer discípulos, Jesus diz, é ensinar. E essa palavra ensino é usada 20 vezes no Evangelho de Mateus, no qual Jesus é chamado de mestre 10 vezes. Aqui, só para interesse, aqui estão algumas estatísticas do Novo Testamento. Em primeiro lugar, os dois substantivos para ensino ou doutrina ocorrem mais de 50 vezes. O verbo ensinar ocorre mais de 90 vezes. A palavra mestre aparece pelo menos 58 vezes. E 6 outras palavras relacionadas aparecem outras 20 vezes. Portanto, existem mais do que 240 referências no Novo Testamento aos mestres ou professores que ensinam doutrinas. Em contraste, existem menos de 20 referências para nascer de novo e para regeneração. E agora, eu não quero dizer que o novo nascimento, a regeneração não são importantes baseados nesses números, nessas estatísticas. Não estou dizendo isso, não. Mas o que estou dizendo é que esses números mostram que a doutrina bíblica de doutrina é muito importante. E agora, na próxima aula, na terceira aula, nós vamos falar sobre a necessidade da sã doutrina. Até a próxima aula.